noite, meus irmãos. Mais uma vez aqui a gente juntos, e eu sempre muito feliz de poder partilhar um pouco da palavra de Jesus com vocês. O tema de hoje é Ajuda-te e o céu te ajudará. E aí eu estava sentadinha ali, eu estava prestando atenção em cada rostinho que está aqui hoje e pensando que sacrifício cada uma dessas pessoas deve ter feito para estar aqui hoje. O que é que deve ter acontecido no dia de cada uma delas para que elas pudessem chegar aqui hoje? Muitas vezes vieram direto do trabalho, não tiveram nem tempo de jantar. Algumas vezes o carro demorou, o trajeto é distante, a dificuldade de chegar aqui é distante, é grande. Algumas esposas ouvem dos seus maridos, só vive na casa espírita agora. Eu digo isso por experiência própria. Ou maridos que ouvem das esposas, eita, esse agora só quer viver na casa espírita. Enfim, quantos sacrifícios foram feitos hoje para que todos nós pudéssemos estar aqui, ouvindo a palavra de Deus, sentindo o amor do Cristo, sentindo o amor dos irmãos espirituais que nos acompanham e que ficam imensamente felizes quando nos veem caminharmos para uma casa espírita, para qualquer templo espiritual que nos traga minimamente o conhecimento dessa convivência maravilhosa que é com Jesus. E aí eu fiquei pensando, essas pessoas decidiram se esforçar. Provavelmente muitas delas, ou todas elas, enfrentaram obstáculos imensos para estarem aqui, mas elas escolheram se esforçar para estar aqui. Elas escolheram saber que o caminho com Cristo é o caminho da porta estreita. É o caminho da dificuldade, das aflições, nem sempre, obviamente, porque Deus não nos criou para sermos tristes e nem para sofrermos. Mas como eu costumo dizer sempre aqui, estamos num planeta de provas e expiações e precisamos passar por algumas aflições para estarmos aqui. Por que eu estou falando disso, meus irmãos? Porque muitas vezes a gente pede a ajuda do Cristo, como o nosso irmão Vicente bem disse aqui no exórdio, mas a gente se esquece que essa convivência com Jesus é um caminho de via dupla, não é um caminho de via única. A gente não pode ficar sentado esperando que Jesus venha e resolva os nossos problemas, porque não é assim que manda a lei do trabalho criada pelo próprio Deus. A gente não pode, infelizmente, ou não infelizmente, mas por uma questão de que Deus entende que nós vivemos um processo todos os dias, a cada encarnação, nós aprendemos desde muito cedo a fazer algumas interpretações da Bíblia que são equivocadas. E eu costumo dizer que a Bíblia ou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não foi feito para ser interpretado, porque a interpretação ela dá margem para muitas coisas. Eu posso interpretar o Evangelho do jeito que eu quiser, mas o Evangelho não é para o meu bel prazer, e portanto não é para a minha interpretação, é para a minha compreensão. E a palavra interpretação difere de compreensão. Para que eu possa compreender o Evangelho, eu preciso saber que o que está escrito aqui não é aquilo que eu quero ouvir ou ler, mas sim aquilo que eu preciso ouvir ou ler. É como, por exemplo, quando a gente vem, a gente não está se sentindo bem, a gente está sentindo que tem alguma coisa estranha, pensamentos que não são nossos, uma sensação no corpo que não é nossa, de fraqueza, de tristeza, e a gente decide ir para uma consulta espiritual. Ah, fiquei sabendo que lá na Casa Real de Luz tem consulta, eu vou para lá. E aí a gente entra naquela salinha e tem todo aquele acolhimento, e vem aquele espírito de bondade conversar com a gente, nos aconselha,
às vezes nos pede para vir mais 2, 3 ou 4 vezes, quanto aquele espírito de bondade achar e sentir que é da nossa necessidade. E aí a gente sai daqui, já sai um pouco mais aliviado, né? Já sai um pouco mais fortalecido na fé, ouve também, assiste também a palestra. Aí vem na segunda semana, quando sai daqui já sai, né? Bem no capricho, como dizem assim, ó, estou muito melhor. Aí na terceira semana já não vem mais. Na quarta semana vou nada, é longe demais, estou cansado, trabalhei o dia todo. Passam-se alguns meses, as aflições começam novamente, que elas não cessam, e a gente volta novamente para a casa espírita. E eu não estou dizendo, gente, que a gente tem que estar aqui toda semana, né? Como eu disse no começo, eu fico imaginando o esforço que cada um está fazendo. Tem gente que vem para cá a pé, lá do Rangel. Eu conheço pessoas que vêm a pé, saem daqui muitas vezes 9h30, 10 horas da noite, voltando se não conseguir uma carona, a pé de novo. Olha o esforço que essa pessoa decidiu fazer para se encontrar com o Cristo, para se conectar com o Cristo, para se conectar com os seus anjos da guarda, com os seus guias, com aqueles espíritos que nos conduzem com muito amor, que nos orientam com muito amor, mas que muitas vezes não são ouvidos por nós, porque nós esquecemos de nos conectarmos com eles. E é por isso que a palavra do Evangelho vem dizer: ajuda-te que o céu te ajudará. Quando o Evangelho diz isso, ele está dizendo assim: irmão, você vai precisar se esforçar para que eu consiga me conectar com você, e aí sim eu te ajudar. O Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não conhece, não é um evangelho que foi criado aleatoriamente. Ele é todo baseado na palavra de Jesus Cristo. Mas os espíritos se uniram a essa palavra para nos esclarecer ainda mais sobre o que o Cristo quis nos dizer. E aí eu estou falando do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Busquem e vocês encontrarão. E já no primeiro item, ajudem-se que os céus ajudará. E eu marquei aqui o item 4, para que a gente possa entender melhor o que é que esse Evangelho nos fala sobre essa troca, essa conexão, esse esforço que a gente precisa fazer para que a gente possa abrir as portas da nossa alma para ouvir aquilo que o Cristo tem para nos dizer. O item 4 diz assim: devido ao princípio de que o homem precisa evoluir sempre, os espíritos não o poupam do trabalho de pesquisa, e não lhe trazem descobertas e invenções já prontas para serem utilizadas. Se isso ocorresse, o homem seria levado a usar apenas o que lhe fosse colocado nas mãos, preservando-se de qualquer esforço, inclusive de pensar. Assim, sem fazer o menor esforço, o mais preguiçoso dos homens poderia ficar rico, o mais inculto poderia tornar-se sábio, e ainda atribuírem a si mesmos os méritos pelo que não fizeram. Não. Agora vem aquele recadinho do coração para a gente bem legal. Os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Eles vêm lhe mostrar a meta a ser atingida e o caminho que conduz a ela, dizendo-lhe: ande e você chegará. E a pedra que encontrar pelo caminho, você mesmo terá que tirar. Porém, nós lhe daremos a força necessária, se quiser utilizá-la em benefício próprio. O
que é que o Evangelho está nos dizendo? Um dia desse eu estava numa palestra e eu gravei isso. E eu costumo dizer que quando a gente grava uma coisa é porque tá, né? Tem alguma coisinha ali dentro da gente que ainda não está funcionando direito, que a gente precisa aprender. Eu estava numa palestra lá na Federação com o Rossandro Klinger, que eu acho que todo mundo conhece, que ficou muito famoso, campidense, psicólogo, que se apresenta lá no programa Encontro da Globo, e ele dizendo assim: ele chamou do Evangelho aquela parte em que Jesus ressuscita Lázaro. Eu já até contei rapidamente essa historinha aqui um dia desses. E quando ele chegou lá na pedra, na caverna onde Lázaro estava sepultado, a gente sabe, conhece naquela época, quem já teve a oportunidade de ler esse trecho da Bíblia, que antigamente as pessoas eram sepultadas em cavernas e era colocada uma pedra muito pesada para fechar aquela caverna, né? E aí quando Jesus chegou diante da caverna, ele pediu, abram. Pediu que as pessoas que estavam ali retirassem a pedra. As pessoas retiraram e Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Foi o momento que Lázaro se levantou, ressuscitou, segundo narram os apóstolos nos evangelhos. Quando Lázaro chegou na porta da caverna, Jesus pediu para tirarem dele as ataduras, que as pessoas eram sepultadas com ataduras. E aí Rossandro fez uma comparação que me marcou muito, porque ele disse assim: vocês acham que Jesus não tinha poder para tirar aquela pedra só com o pensamento dele? Vocês acham que Jesus não tinha poder para tirar aquelas ataduras de Lázaro só com o pensamento dele? Ele tinha. Mas quando ele pediu que alguém fizesse isso, ele estava dizendo o seguinte: aonde você tem que agir, Deus não vai agir. Olha, a gente aprende desde muito novo, as pessoas, né, repetem muito, nossos familiares: ó, entregue nas mãos de Deus. Entregue nas mãos de Deus, que tudo vai dar certo, que tudo vai se acalmar, que seus problemas serão resolvidos. Eu não estou dizendo que isso não pode acontecer, que isso não vai acontecer. O que eu estou dizendo é que se a gente ficar sentado esperando que Deus resolva tudo por nós, o que nós estaríamos fazendo aqui? Alguém aqui já comprou um carro sem trabalhar e juntar um dinheirinho com muito sacrifício? Alguém aqui já conseguiu comprar uma roupa se não tiver que trabalhar e chegar na loja e pagar com o suor do seu luxo? Se como material, minha gente, a gente precisa trabalhar para adquirir, tal qual é como espiritual. A gente precisa trabalhar para que essa providência divina aconteça em nossas vidas. Eu citei agora há pouco a consulta, e eu já passei por isso. O que eu falo aqui, gente, é sobre mim também. Tempos atrás, antes de conhecer essa casa, eu era essa pessoa que só ia na casa espírita de 6 em 6 meses, quando não estava mais aguentando, quando as enxaquecas me derrubavam por 3 dias, quando os problemas derrubavam o meu físico e eu ficava de cama, aí eu corria para a casa espírita, vou para uma consulta. Aí saía de lá boa, passava um tratamento, eu fazia. Quando eu ficava, eu esquecia. Nem o evangelho eu abria mais. Uma prece antes de dormir eu não fazia. Mas eu queria que Deus resolvesse meus problemas. Quando eu cruzei os batentes dessa casa, que eu comecei a estudar o evangelho, e ainda falta muito para eu aprendê-lo, foi que eu comecei a entender que ou eu fazia a minha parte, ou eu caminhava em direção a Cristo, ou Cristo ia continuar do meu lado, porque Ele não nos abandona em nenhum momento. Mas dificilmente eu ia conseguir progredir. Eu ia conseguir, inclusive, ter forças para superar as aflições. Muitas vezes, eu sou orientada pelos meus mentores a dizer, quando as pessoas vêm conversar comigo: meu irmão, você faz o evangelho no lar. O evangelho no lar é tão simples. Eu, por exemplo, que faço
sozinha, entre aspas, sozinha só o físico, né? Mas os espíritos eu sei que estão ali comigo, não os vejo, nem os ouço fisicamente, mas sei. E aí eu sempre aconselho, faz o evangelho, porque eu faço sozinha, não demora, é 10 minutos. Não demora mais que 10 minutos. Se você for fazer em família, tiver 3, 4 pessoas, 20 minutinhos você fez o evangelho no lar. O evangelho no lar consiste em uma coisa muito simples. Você escolhe um dia da semana e uma hora. Eu, por exemplo, faço toda quarta-feira às 9. Então, toda quarta-feira às 9 da noite, o meu compromisso é fazer o evangelho no lar. Pode estar caindo um temporal. Eu tenho que fazer o evangelho no lar. Não fazia antes, não. Eu aprendi isso recentemente, tá, gente? E isso mudou muita coisa na minha vida. Mas, enfim, o evangelho você vai, senta lá, bonitinho, na mesinha, com o seu evangelho, que pode ser o evangelho segundo o Espiritismo, pode ser a Bíblia, pode ser um livro edificante. Você abre lá aleatoriamente, ou se você quiser fazer na sequência o evangelho, você pode fazer. Você faz uma prece que vem do seu coração, ou um Pai Nosso. Aí você abre o evangelho, faz uma leitura de um trecho, não precisa ser grande. Depois você faz a vibração, que a vibração nada mais é do que novamente uma prece que você vai emanar energia positiva para a sua nação, para a sua comunidade, para os seus vizinhos. E você finaliza com outra prece, agradecendo a Deus por aquele dia, por aquele momento. Gente, 10 minutos do seu dia você resolve o evangelho no lar. Mas muitas vezes nós passamos 1 hora na internet vendo meme, mas não queremos ver. Não queremos passar 10 minutos fazendo o evangelho no lar. E aí os guias ali dentro, e eu estou citando isso porque está vindo os exemplos, te diz assim, irmão, comece a fazer o evangelho no lar. Porque, gente, a gente precisa entender que quando a gente entra num templo espiritual, seja uma casa espírita, uma igreja católica, uma igreja evangélica, seja onde for a crença, não tem nesses lugares nenhuma fada madrinha com varinha de condão. Não vai ser no instalar de dedos que nossa vida vai deixar de ter problemas. A diferença é que nós vamos nos fortalecer, fortalecer nosso espírito, fortalecer nossa fé, fortalecer nossa esperança de que sim, eu estou passando por um momento de aflição, mas eu não estou sozinho. Porque antes de conhecer o evangelho, era isso que eu dizia para mim. Eu sou sozinha, eu não tenho ninguém no mundo. Se acontecer de eu ficar desempregada, eu vou passar fome, porque eu não tenho ninguém. E eu falava isso com os amigos. Eu dizia, gente, eu não posso ficar desempregada, porque eu sou sozinha no mundo. Eu repeti tanto isso que eu passei a acreditar que eu era sozinha. Mas aquilo me fez bem, porque eu comecei a acreditar tanto que eu era sozinha, abandonada e etc e tal, que eu comecei a ter problemas emocionais por conta disso. Até que eu compreendi que eu não caminho sozinha. Eu nunca caminhei sozinha. O que eu fiz foi me afastar daqueles que me acompanham. É como uma amizade quando a gente escolhe alguém para ser nosso amigo. Eu posso escolher uma pessoa bem bacana para ser meu amigo, para me acompanhar no meu dia a dia, para ouvir minhas lamúrias às vezes. Mas eu posso escolher uma pessoa que também não é muito bacana. Uma pessoa que vai me levar para lugares que o Cristo não vai estar lá, porque as portas lá estão fechadas para ele. E citando mesmo no nosso linguajar popular, para beber, para farrar. Não que a gente tenha que viver triste, isolado. Não, mas alguns ambientes a gente sabe que não são saudáveis. Então, com quem que eu estou escolhendo andar? Quais são os amigos que eu estou escolhendo colocar na minha vida? E isso é no mundo espiritual também. Quem são os espíritos que eu estou convidando a caminhar comigo? E aí tem tudo a ver com isso aqui. Porque é o meu esforço, é o meu ajuda-te, que fará com que eles me ajudem. Eles
nunca nos abandonam, mas nós muitas vezes os abandonamos quando a gente escolhe outros amigos que não nos levam para a luz. Então, minha gente, o que eu quero dizer é que o esforço, ele sempre será necessário para que a gente receba a ajuda da providência divina, e o Evangelho usa essa palavra, a providência divina, ela sempre vai estar do nosso lado. Ela sempre vai estar na nossa porta fazendo a guarda. Mas a gente tem que abrir a porta para ela entrar. A gente tem que abrir os caminhos da nossa alma para que a gente possa ouvir os nossos conselhos. Muita gente às vezes diz assim: mas esse Deus não já sabe o que a gente necessita? Por que eu vou estar o tempo todo falando para ele o que eu necessito? Para que eu vou estar fazendo prece? Ele já sabe o que eu preciso, então ele que resolva a minha vida, né? E não é assim. Porque, gente, Deus, ele sabe o que a gente necessita, mas a gente sabe o que ele está querendo dizer para a gente? Nem sempre. Para a gente ouvir o que Deus tem para nos dizer, a orientação que ele tem para nos dar, através desses irmãos que andam conosco, esses irmãos de luz que nos acompanham, porque sim, médium ostensivo, médium não ostensivo, espírita, católico, budista, hinduísta, todos nós, Deus, em sua infinita misericórdia, providenciou para cada um de nós uma equipe espiritual que nos ajuda incansavelmente. Eles não dormem, eles não se alimentam, eles conseguem se locomover com a velocidade da luz. E isso é Deus dizendo: meus filhos, vocês não estão sozinhos. Mas para que vocês compreendam que não estão sozinhos, é preciso levantar e caminhar, como o Evangelho diz. Porque quando a gente vem num templo espiritual, quando a gente vai numa consulta espiritual, nem sempre a gente escuta o que a gente quer, né? Porque eles vão nos orientar da forma como eles sabem que a providência divina entende que é o melhor para nós. Porque o Evangelho também diz: por acaso um pai oferece uma pedra no lugar de um pão a um filho? Se vocês, e aí é o Evangelho dizendo para todos nós, que ainda são imperfeitos, não dão pedras aos filhos quando eles pedem um pão, como que eu, que sou perfeito, vou dar uma pedra a vocês? O Evangelho o tempo todo nos alerta que sim, que a gente pode olhar os lírios do campo e saber e ter a certeza que eles não tecem e nem fiam, nem mesmo o rei Salomão se vestiu com tamanha grandeza. Mas está errado quando a gente compreende que a gente tem que ficar esperando que Deus resolva tudo por nós. E aí eu vou trazer outro trecho do Evangelho que nos fala também sobre isso. Diz assim: essas palavras devem ser entendidas como sendo apenas uma comparação poética da providência. Essas palavras que eu estou dizendo é justamente essa parte, quando Jesus diz assim: não se preocupem em saber onde encontrarão alimento para sustentar suas vidas, nem onde encontrarão roupas para cobrir seu corpo. A vida não é mais do que o alimento, o corpo não é mais do que a roupa. Observem os pássaros do céu, eles não semeiam e não colhem, e nem guardam nada em celeiros, mas o Pai Celestial os alimenta a todos. O Evangelho vem nos dizer que Jesus também era um poeta e que isso aqui é uma poesia. Jesus não está dizendo que é para a gente ficar com os passarinhos só voando, esperando que Deus nos alimente. Ele disse lá atrás, ainda na Gênesis e Adão: você vai ter que tirar da terra com o seu suor o seu alimento. Lá atrás, lá no princípio, que a gente conhece, do princípio está mais distante, mas aí não vem ao caso, né? Aí o Evangelho vem dizer: essas palavras devem ser entendidas como sendo apenas uma comparação poética da providência, que jamais abandona os que nela confiam, desde que se esforcem e trabalhem.
O Evangelho está dizendo para a gente que uma prece, 5 minutos, de 1 minuto, de 2 minutos, ela faz toda a diferença na nossa vida. Porque a gente não pode falhar nisso. Olha, Jesus pede tão pouco para a gente. É tão pouco que Jesus pede para a gente. Quando ele fala em esforço, a gente já fica, meu Deus, lá vou eu ter que, né? Mas é tão pouco que Jesus pede. Jesus pede para a gente para amar o próximo como a si mesmo. É muito pouco que ele pede para a gente. Ele deixa um pouquinho mais difícil quando ele diz amar o inimigo. Aí fica um pouco mais difícil. Mas quando a gente estuda o Evangelho e compreende e não interpreta apenas, a gente entende que Jesus está dizendo que você não vai ter que botar o inimigo dentro da sua casa para morar com você, não. O que você não pode é alimentar sentimentos ruins de maldade contra aquela pessoa que você considera inimigo. E às vezes nem é a gente que considera. E Jesus e os Espíritos de luz estão dizendo para a gente: se esforce e trabalhe, assim como você faz com o seu material. Quando eu quero comprar uma coisa que eu vejo que ela é um pouco mais cara, estou precisando de uma geladeira, a minha está horrível. Vou ter que trabalhar mais, fazer hora extra, fazer freelancer, pegar um bico, juntar um dinheirinho para conseguir comprar, porque eu sei que só o meu salário às vezes não vai dar. Então eu vou ter que me esforçar um pouco mais para adquirir aquele bem que eu tanto almejo. Assim é também os bens eternos prometidos por Jesus, que nos aguardam no plano espiritual. Então, minha orientação, se é que eu tenho capacidade para orientar alguém, é fazer o que eu fiz, que eu ainda faço, e que eu sei que eu vou ter que fazer por todo o meu caminhar, porque a imperfeição ainda habita em mim, o desconhecimento ainda habita em mim. E para que eu passe essa fase da ignorância e do desconhecimento, eu me esforço todos os dias para conseguir avançar nesse caminhar. O Evangelho no lar. Muitas vezes eu adormeço fazendo a prece, de tão cansada que estou. Mas Jesus já sabe que a minha intenção com a prece não é minha. Eu estou me esforçando, o olho fecha e eu abro de novo até terminar aquela prece. Nem todo mundo pode estar aqui toda semana, ou seja, em qualquer casa que seja, a gente compreende. Mas se você vai numa consulta, por exemplo, e te pedem para vir 3 semanas, faz um esforço e vem. É porque aquele irmão que te disse isso sabe da tua necessidade e ele está sendo guiado pelo próprio Cristo. Porque os Espíritos de luz, eles são guiados, eles trabalham de acordo com a orientação do próprio Cristo. Eles estão lá aprendendo para trazer para a gente, para nos ajudar a progredir. Mas a gente precisa ter essa conexão com Ele, eu repito. A gente precisa estar junto. Meu irmão, você precisa, todos os dias, fazer a prece de número 74. A prece de número 74, se eu, salvo me engano, é a prece pelos espíritos endurecidos, arrependidos. Mas eu, vixe Maria, nossa Senhora, que prece grande. Não, estou cansada, vou fazer não. Gente, é tão pouco. A prece pelos espíritos arrependidos não dá nem uma página. Às vezes a gente não quer fazer. E eu falo a gente mesmo, eu também me incluo nisso. Às vezes eu digo, eita, hoje eu estou cansada demais, vou nada. Eu vou dormir, amanhã dormir agora às 5 horas da manhã. Mas é um esforço tão pequeno que Deus está nos pedindo. Ajuda-te, que o céu te ajudará, meu irmão. E aí, mais adiante, no capítulo 27, no item 7, eles dizem assim: Deus,
sempre concederá a coragem, a paciência e a resignação para aqueles que lhe pedirem com confiança. Também concederá os meios para que se livrem por si mesmos das dificuldades através das ideias que os bons espíritos irão sugerir, deixando-lhes assim o mérito da ação. Deus ampara os que ajudam a si mesmos, segundo o ensinamento, ajudam-se que os céus ajudará. Ajudem-se que os céus ajudará. Mas não assiste aos que tudo esperam do socorro alheio, sem fazer uso de suas próprias capacidades. Infelizmente, a maioria prefere ser socorrida por um milagre ao ter que fazer algum esforço. E aí o Espiritismo nos ensina que o milagre ele não existe. Existe sim a capacidade que a gente tem de se aliar a esse processo, a essas pessoas de luz. E nas nossas necessidades, como o Evangelho está dizendo aqui, esse socorro chegar. O socorro chega. Como eu disse, Deus não nos desampara. E tem uma prece, se eu não me engano, é pelos espíritos obsessores, que diz assim: eleva o teu pensamento por um instante a Deus, e a sua luz se derramará sobre a sua cabeça. É um instante, é uma palavra, é uma frase, é um Pai Nosso que faz com que a luz divina caia sobre a nossa cabeça. É um só momento. E vir aqui, abrir o Evangelho todas as noites, não só na noite do Evangelho singular, é o primeiro passo. Tem uma música muito bonita aqui do forrozinho, inclusive, que eu gosto muito, diz assim: toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue o seu compasso, inexoravelmente chega lá. Então a gente tem que entender que isso é um processo. E que a gente está recebendo todos os instantes o auxílio. E o auxílio é o que o Evangelho nos diz, a inspiração, a intuição. Quantas vezes, né, a gente conversa muito sobre isso, né? Quantas vezes a gente está num lugar e vem aqui no pensamento: rapaz, hoje eu não vou por esse caminho, não, hoje eu vou por aquele outro caminho. Às vezes uma coisa banal vai te livrar de um grande perigo. E às vezes a gente simplesmente fecha os ouvidos para o conselho. Eu vou dizer banal porque é banal. Um dia desse, no domingo, eu ia para uma palestra ali na outra casa espírita, e o carro estava na reserva, né? Eu digo, vou abastecer logo o carro para não ficar no meio do caminho. Aí eu digo, eu vou num outro posto, porque lá é mais barato, e eu vou lá. É mais longe, mas é mais barato. E começou, não vai não, que hoje está fechado. Não vai não, hoje é domingo, aquele posto não é no domingo não. Eu digo, o meu voo é para lá, que é mais barato na gasolina. Gente, quando eu cheguei, estava fechado o posto. Aí fui eu dar a volta, porque era contramão, eu tive que dar a volta na rua todinha e voltar para o posto que eu tinha passado por ele. É uma coisa besta, você diz assim, isso não é que coisa tão besta, mas é isso que eu estou dizendo para vocês. A intuição vem, a inspiração vem, e a gente fecha os olhos e fecha os ouvidos para ela. É como a gente fecha os olhos e os ouvidos para os conselhos benéficos que nos chegam. Às vezes a gente encontra uma pessoa na rua que nunca mais a gente viu. 2, 3 anos sem ver aquela pessoa e de repente, fulano, te encontrei. Aí você começa a conversar, que está com um problema em casa, o marido bebe muito, o filho está dando muito trabalho. E aquela pessoa começa a conversar com você: meu irmão, minha irmã, tenha fé, peça a Deus, entre em prece. Olha o que Deus está colocando no teu caminho para te orientar ao bem. E muitas vezes você chega em casa e já esqueceu o que aquela pessoa disse. Então Deus agiu, a providência divina chegou na sua vida. Mas você está aberto para isso? Eu estou aberto para isso? Para esse entendimento? Tem uma historinha aqui no Evangelho mesmo, que um senhor ia caminhando no deserto e ele já estava desfalecendo, porque já estava com muita sede, não estava mais aguentando, e num determinado momento ele cai, desfalecido. E aí aquilo vem no pensamento dele: vai mais um pouquinho que você vai dar certo, vai mais um pouquinho que vai dar certo. E aí quando ele começa
a ter esse pensamento, ele levanta com muito esforço, porque ele já estava desfalecido, mas ele vai se arrastando, e quando ele chega no topo, tem um rio do outro lado. E o Evangelho diz, tem duas opções para essa pessoa que acontece isso, e ela se esforça já depois de ter desfalecido. Ou ela pode olhar para os céus nesse instante que eu falei da prece e dizer, Senhor, obrigada pela intuição que tu me deste, porque ela salvou a minha vida. Ou ela pode se envolver no orgulho e dizer, mas olha como eu tenho sorte, está vendo aí? Meu pensamento estava certo, quando não é o seu pensamento. É o pensamento da providência divina agindo na sua vida. É o pensamento de Deus dizendo assim, eu, generoso infinitamente, misericordioso infinitamente, piedoso infinitamente, coloco para andar contigo anjos de bondade, para te dizerem o que é bom. A escolha de ouvir e de seguir o que é bom é toda tua. O Evangelho cita também a história de Tobias, que é uma história do Antigo Testamento. O pai de Tobias, que é Tobit, muito temente a Deus, que usavam essa palavra temente a Deus, que a gente sabe que não precisa temer a Deus, mas a palavra do Evangelho é essa, fica cego. E achando Tobit que ia morrer, ele lembra de uma quantia em dinheiro que pode garantir o futuro do filho da esposa se ele morrer, mas que é num lugar bem longe, bem distante de onde eles moram. Então ele envia o filho, mas pede que o filho encontre alguém que vá com ele, o acompanhando na viagem, para ele não ir sozinho. E ele encontra esse alguém, e esse alguém é o arcanjo São Rafael. Só que ele não sabe que é o arcanjo São Rafael quem está com ele. O arcanjo se apresenta como um ser humano comum e diz, não, eu conheço aquela região, e eles seguem juntos a viagem inteira. Chegando lá nessa terra distante, Tobias encontra Sara. Sara é uma jovem que já casou-se 7 vezes e que todos os maridos morreram na noite de núpcias. Todos os 7 morreram na noite de núpcias. Ela não consegue efetivar o casamento com nenhum deles, porque eles, ao entrarem no quarto com ela, eles morrem. E segundo a história do Evangelho do Antigo Testamento, era um demônio que perseguia Sara e que matava os seus maridos para envergonhá-la, porque a família já estava totalmente envergonhada. 7 vezes casada, 7 vezes os maridos. Já tinha pessoas, inclusive, que a acusavam de matar os próprios maridos. E aí o anjo Rafael, sem se identificar para Tobias, que era o anjo, simplesmente se passando por uma pessoa comum, diz a ele assim, casa-te com Sara, porque tu foste destinado a ela e ela a ti. E aí Tobias diz, pronto, agora ficou ruim para mim, eu vou morrer também, né? Não dá certo não. Mas aí o São Rafael diz, olha, você vai fazer o seguinte, quando você estiver no quarto com ela, você vai pegar o peixe que está na sua bolsa, você vai tirar o fígado do peixe e vai queimar no incenso. Depois disso, vocês vão se juntar e fazer uma prece. E aí vocês vão deitar-se. E pode ficar tranquilo, que não vai acontecer nada. O pai de Sara, já sabendo que todo o marido dela morria, já tinha mandado cavar a cova. Porque ele disse ao cego, se ele morrer, é para a gente já enterrar sem ninguém nem saber, porque aí a vergonha é menor. Quando é de manhã que a cega entra no quarto, que estão os dois dormindo plenamente vivos e felizes. Segundo também a história do Evangelho, o demônio tinha realmente ido embora, tinha deixado ela livre para ser feliz. E aí eles se casam e dá muito certo, e ele pega lá a herança que o pai tinha pedido para ele pegar, o dinheiro, e eles retornam à casa de Tobit, e só no retorno é que Rafael conta para Tobias que ele em pessoa é o arcanjo São Rafael. E a moral dessa história aqui no Evangelho é, se Rafael tivesse se apresentado como um anjo a Tobias, antes da viagem começar, será que Tobias tinha se esforçado para conseguir vencer os obstáculos dessa viagem? Será que ele tinha se esforçado e atendido o pedido para
quando tivesse com Sara, fazer aquele esforço de fazer aquele ritual e finalmente conseguir fazer com que eles se casassem e fossem felizes? Ou será que ele tinha dito, não, já estou andando aqui com um anjo, ele é um ser poderoso, inclusive São Rafael é considerado o anjo da cura, e aí quando São Rafael volta, ele cura Tote, né, que é o pai de Tobias. Mas aí a moral da história é essa: será que se Tobias soubesse que estava andando com um ser de grande poder espiritual, ele teria feito algum esforço durante essa viagem? Não teria, porque é próprio de nós encarnados querer deixar tudo nas mãos da espiritualidade e de Deus. Muitas vezes a gente diz, um dia desses uma amiga minha disse assim: Anice, se meus guias sabem que vem esse irmão obsessor para me fazer mal, por que eles não impedem? Eu digo, porque eles não são seus empregados não, minha filha. Os espíritos de bondade não são nossos servos, gente. Eles não estão caminhando conosco para nos servir naquilo que nós achamos que é necessário para nós. Não é essa a função deles. A função deles, diante da bondade que eles já alcançaram, do amor que eles já compreenderam, é andar conosco, tal qual Rafael andou com Tobias, nos orientando. Faz assim que vai dar certo. Tobias podia ter escolhido não fazer. Podia ter dito, rapaz, essa menina já matou 7 e eu não quero nada. Vou nada casar com ela, eu vou morrer também. Mas ele confiou na providência divina, mesmo sem saber quem era Rafael. Ele não sabia, mas ele confiou. E é isso que os espíritos amigos, envoltos na compreensão do amor que o Cristo nos trouxe através da sua palavra, fazem com a gente. Eles nos orientam. Eles nos dizem, amigo, o caminho é esse. Agora Deus, que é o Pai Altíssimo, que dá o livre-arbítrio de seguir ou não. A gente tem o poder da escolha. A gente tem o poder de dizer, eu quero ir pelo bom caminho. É isso que eles fazem. Eles não estão aqui para eu chegar e sentar ali e dizer, quero uma consulta para mim, porque eu quero saber se eu vou ganhar na loteria amanhã. Ligar aí os números. Não. Os espíritos amigos, eles não são nossos empregados. Eles são nossos amigos. E como amigos verdadeiros, eles vão nos dizer aquilo que a nossa necessidade pede. Eles vão nos orientar de acordo com a nossa necessidade. E muitas vezes vão até nos dizer coisas que a gente não vai gostar. Eles não vão nos agredir, mas eles podem dizer coisas que a gente não vai gostar. Por que a gente não vai gostar? Porque a gente só quer aquilo que a gente quer. E muitas vezes o que a gente está pedindo a Deus, Deus não nos dá porque Ele sabe que se Ele nos conceder, a gente não vai fazer bom uso. Ou que simplesmente aquilo não vai ser bom para a gente. Porque às vezes a gente acha que uma coisa vai ser boa e Deus está lá dizendo, minha filha, se eu lhe der isso, o sofrimento vai ser tão grande. Tu nem sabe o que vai ser lá na frente. Agora, no primeiro momento, vai ser, mil maravilha. Mas daqui a alguns meses, isso que tu está pedindo vai te trazer tanto sofrimento. Então ele não dá e a gente não entende. A gente fica, mas rapaz, eu pedi tanto a Deus e Deus não me deu. Em primeiro lugar, assim como os espíritos de bondade, Deus não é nosso servo. Ele não tem que nos dar aquilo que a gente quer, na hora que a gente quer. O pedir e obtereis do Evangelho não está dizendo que a gente vai pedir hoje e amanhã nossos problemas vão ter se acabado, não. O pedir e obtereis permanece na fé, permanece na esperança de que eu, teu Pai, Divino Mestre Jesus, de que eu, Maria de Nazaré, tua mãe, de que eu, teu anjo da guarda, espíritos protetores que andam contigo, não vamos te abandonar. O pedir e obtereis mantém tua coragem, que tu vai receber a resposta lá na frente.
Então, meus irmãos, a hora já está se avançando e eu também quero contar mais uma historinha aqui da Bíblia. Um certo dia, Jesus estava indo para a casa de Jairo, que era um chefe de uma sinagoga, e Jairo, a filhinha dele estava morrendo, foi pedir socorro a Jesus. No meio do caminho, uma multidão, Jesus já tinha feito muitas curas, muitos chamados milagres, e no meio do caminho, Jesus, envolto no empurra com aquele povo todo ao redor dele, diz assim: quem me tocou? Uma multidão de pessoas empurrava ele naquele instante, e Pedro fala: Senhor, tem uma multidão aqui, como tu pergunta quem te tocou? Ele disse: quem me tocou? Alguém me tocou, porque eu senti uma força sair de dentro de mim. Muito envergonhada, surge no meio da multidão uma mulher que diz: fui eu, Senhor. Há 12 anos aquela mulher sofria de um fluxo de sangue. Era uma hemorragia contínua. E naquela época, segundo as leis de Moisés, as mulheres que sofriam desse mal tinham que ser afastadas da sociedade, excluídas da sociedade, e precisavam viver isoladas, tal qual os leprosos, porque eram consideradas impuras. O ciclo da mulher, segundo as leis mosaicas, tinha que ser de até 7 dias. Passado isso, essa mulher impura, e portanto, nem ela, nem quem tocasse nela poderia conviver mais na sociedade. Então, o marido a abandonava, porque se ele tocasse nela, segundo as leis mosaicas, ele também ia ser excluído. Os filhos não a tocavam por conta do mesmo motivo. Então, ela tinha que se afastar, viver longe, isolada da família, sem nenhuma ajuda, abandonada. E essa mulher começou a ouvir falar de Jesus e disse: eu vou atrás dele. Eu sei que ele está curando, eu confio nas palavras que tem me dito sobre ele. E eu fico pensando, e na Bíblia não conta, mas eu sou uma pessoa que eu fico montando cenários na minha cabeça quando eu vejo histórias. Eu fico pensando, bem, ela vivia isolada, então ela não vivia naquela cidade onde Jesus estava passando. Provavelmente ela teve que caminhar por quilômetros para chegar até Jesus. Segundo, ninguém podia notá-la, porque se alguém notasse ela ia ser apedrejada, ela não podia estar ali no meio das pessoas, porque ela era impura. Mas ela, olha o esforço dessa mulher. Ela superou os medos que ela tinha do que a sociedade podia fazer contra ela, inclusive de violência física. Caminhou por quilômetros, porque eu imagino que ela vivia afastada do local onde Jesus estava. Foi se arrastando no meio da multidão, e a única coisa que ela conseguia pensar é: se eu tocar, ao menos em suas vestes, eu sei que eu vou ser curada. E ela foi lá se arrastando. Ora, uma pessoa que vive com hemorragia provavelmente sente dor, devia estar toda suja, maltrapilha, porque ela já tinha sido abandonada há 12 anos. Mas ela disse: eu vou atrás dele, nada me impede de ir atrás dele, eu vou enfrentar todos os obstáculos que tiver na minha frente, mas eu vou chegar até ele, porque eu sei que se eu tocar, ao menos em suas vestes, eu vou ser curada. E no meio daquela multidão, Jesus disse: quem me tocou? Alguém me tocou, porque eu senti uma força saindo de mim. Jesus, nesse momento, estava dizendo: eu reconheço o esforço que essa mulher fez para chegar até a mim. Eu reconheço a luta que ela travou para chegar até a mim. Se arrastando, com medo do que as pessoas poderiam fazer com ela. Ela enfrentou o medo, a dor, o trajeto distante, mas ela chegou até ele. Chegada até ele, depois do esforço que ela fez, ela foi curada. E ela não só foi curada, ela foi abraçada pelo Mestre, por sua palavra, pelo seu amor, e ela nunca mais se apartou dele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu termino com essa história. Quando você pensar em desistir, lembre do esforço que a mulher do fluxo de sangue teve que fazer para chegar até Jesus. Lembre do que ela teve que enfrentar, dos olhares,
das críticas, dos julgamentos, das pedras que jogaram nela. Mas ela não desistiu, ela foi, porque ela sabia que se tocasse ao menos nas suas vestes, ela seria curada. Assim também é com a gente. Quando a gente se esforça, quando a gente luta para chegar até Jesus, a gente chega e a gente é curado, e a gente é abraçado, e a gente passa a ser guiado por Ele, por suas palavras, pelos seus exemplos e pelos seus ensinamentos. Então não desistam. Quando alguém disser para você, faça o evangelho no lar, faça. Pode estar cansado como tiver. Faça a prece número 74, 75, 76, 77. Faça. Não desista. Vença o sono, vença o cansaço, vença o pensamento negativo que vai chegar na sua cabeça. Vença qualquer barreira que tiver na sua frente. Porque se você tocar em Jesus, Ele também vai tocar em você. E vocês nunca mais vão andar separados. É isso, meus irmãos. Boa noite. Obrigado, Miss.